Olá, senhores e senhoras, sejam todos muito bem-vindos ao canal Cola que Decola. Este vídeo é para você que está pleiteando uma vaga no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, mas para isso você necessitará de uma excelente pontuação na sua prova de concurso, principalmente na língua portuguesa, que apesar de ser a nossa língua nativa, tem as suas complexidades, principalmente quando olhamos o edital e de repente percebemos que na verdade se trata de uma das disciplinas mais extensas do seu concurso e ainda por cima contamos com um tempo muito exíguo até a sua prova. Mas não se preocupem, porque neste vídeo Cola que Decola está trazendo para vocês um resumo e uma forma de organizar todo esse conteúdo na sua mente. Então, já vai deixando o seu like e se inscreva em nosso canal para acompanhar os nossos trabalhos. Neste vídeo, organizaremos o edital nas diferentes áreas da língua portuguesa e também traremos um conteúdo demonstrativo, já facilitando para vocês memorizarem e acertarem as questões de concurso desta matéria, uso dos porquês, que está lá dentro de ortografia, dentro da área de fonologia. Vamos lá então? Temos basicamente 4 tipos de porquês: o porquê separado e sem acento circunflexo, o porquê junto sem acentuação. Também temos o porquê junto com acento circunflexo e o porquê separado com acento circunflexo. A seguir, vamos resolver uma questão da Fundação Getúlio Vargas, que é a banca do seu concurso, aí para o TJDFT de 2017, FGV 2017 da Prefeitura Municipal, que já vamos ver aí qual é a cidade. Então, se você ainda não está preparado, vou pedir para vocês que se sentem numa posição confortável e respirem profundamente, porque já vamos decolar em 3, 2, 1. Valendo! Muito bem, eu gostaria de que vocês respondessem se vocês tinham conhecimento de que a língua portuguesa é dividida em 3 grandes áreas. Já fizemos vídeos sobre isso aqui no canal e agora apenas vamos fazer um rápido sobrevoo. São elas: a área de produção, interpretação, compreensão e tipos de textos. Depois temos a grande área de gramática, com aquelas aulas intermináveis que tivemos durante toda a nossa vida escolar. Mas, para facilitar aí a organização, eu gostaria de trazer para vocês uma divisão das áreas da gramática, que são 5: fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e estilística. Dessa forma, vai ficar muito mais fácil organizar os nossos estudos, os nossos resumos que traremos aqui para vocês na sequência. Vamos então para a área de textos e vamos fazer um sobrevoo rápido pelo seu edital. Se necessário for, pause este vídeo e não esqueçam de deixar o like, porque isso colabora muito com a continuidade dos nossos trabalhos. Na área de textos, o seu edital está trazendo para nós compreensão e interpretação de textos de gêneros variados, domínio dos mecanismos de coesão textual, reescrita de frases por meio de substituição, deslocamento, paralelismo, e traz ainda uma observação dizendo que todos esses itens serão cobrados do ponto de vista textual, ou seja, sob o foco de sua participação na estruturação significativa dos textos. Isso quer dizer que eles vão cobrar as coisas dentro do contexto, né? Sempre trazendo os significados dentro de um contexto. Como ele cita no primeiro item gêneros variados, eu trouxe aqui tipos e gêneros textuais, para que vocês possam já visualizar quais são eles.
Os tipos de texto são narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo e injuntivo, sendo que cada tipo tem os seus respectivos gêneros. Por exemplo, o gênero romance está dentro do tipo textual narrativo. O gênero tese está dentro do tipo textual argumentativo e assim por diante. Vamos então para a gramática agora, ver dentro de cada uma das áreas o que é que consta nelas. Área de fonologia. A área de fonologia estuda a organização dos sons dentro de uma língua. Estuda, portanto, os fonemas, aquelas unidades capazes de distinguir significados. E como são apenas 3 itens que o seu edital traz nesta área, vamos citar eles: ortografia, acentuação e pontuação. A seguir, vamos então para a segunda área da gramática, que é a morfologia. Esta, por sua vez, estuda a estrutura, a formação e a classificação das palavras de forma isolada. Por isso colocamos aí um órgão, como se fosse o estudo de anatomia na biologia, que estuda os órgãos de forma separada, diferente da fisiologia, que é como a sintaxe, que já estuda a interação entre os órgãos, o trabalho orquestrado desses órgãos. Vamos então ver os itens que caem dentro de morfologia. Reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais, os processos de formação de palavras, os mecanismos de flexão dos nomes e verbos, transitividade de nomes, regência de nomes e verbos, emprego de tempos e modos dos verbos. Com isso, já encerra a área de morfologia. Vamos ver então agora a área de sintaxe. A sintaxe estuda a disposição das palavras na frase, das frases no discurso e a relação lógica das frases entre si. Por isso a comparação com a fisiologia e com o funcionamento dos órgãos em conjunto. Dentro do seu edital, está trazendo aí para nós o estudo, habilidades em concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, padrões gerais de colocação pronominal no português, emprego de sinal indicativo de crase, sintaxe de oração e do período, termos da oração, processos de coordenação e subordinação. Agora vamos para a quarta área da gramática, que é a semântica. Colocamos a lupinha aí representando a forma como esta área ela trabalha dentro da língua portuguesa, estudando o significado e interpretação do significado de uma palavra, de um signo, ou de uma frase, ou de uma expressão em um determinado contexto. Veja que dentro daquela observação lá em textos, o seu edital já traz essa ênfase na semântica, que ela não estudará apenas as palavras de forma isolada, mas sim qual é o significado delas dentro do contexto. E este contexto também muda o sentido a depender de fatores como tempo e espaço geográfico. Vamos ver o que o seu edital traz em semântica? Sentido e emprego dos vocábulos, campos semânticos e variação linguística dentro da norma culta. Agora vamos para a quinta área da gramática, representada aí pelo Machado de Assis, justamente por ter um estilo muito característico, um estilo muito forte de escrita. A estilística, apenas para efeito de aprendizado, embora não caia nenhum conteúdo no seu edital, vamos apenas citar aqui o que a estilística faz. Ela estuda os processos de manipulação da linguagem, trazendo conteúdos emotivos e intuitivos por meio das palavras. Estabelece princípios capazes de explicar as escolhas particulares feitas por indivíduos e grupos sociais, no que se refere ao uso da língua. Então, o escritor faz um uso da linguagem de forma a
exprimir um conteúdo emotivo, uma significação que vai definir o seu estilo. Agora vamos então para o uso dos porquês. Lembra que comentamos? Vamos começar pelo porquê separado e com acento circunflexo. Este porquê é utilizado no final de frases, antes de ponto de exclamação, ponto final ou ponto de interrogação. Exemplo: passei mal ontem. Sabe por quê? Temos o caso aqui de um porquê no final de frase, sendo seguido pelo ponto de interrogação. Então esse porquê vai separado e com acento circunflexo. Vamos imaginar que a pontuação atrai o acento circunflexo e atrai de tal forma a palavra porquê que quebra ela no meio, deixando um espaço. Ele chorou muito sem saber porquê. É o segundo exemplo que estamos trazendo aqui para vocês. Dessa vez um porquê no final de frase também, só que seguido por um ponto final. Agora vamos para o porquê junto e com acento circunflexo. No texto, ele tem a função de substantivo e expressa motivo ou razão. Vem antecedido de um determinante, como artigo, numeral ou pronome, entre outros. Exemplo de porquê junto e com acento circunflexo. Não sabemos o porquê da discussão. Podemos então substituir esse porquê por motivo ou razão, não é mesmo? Não sabemos o motivo ou não sabemos a razão da discussão. E percebemos que este porquê, neste exemplo, está sendo antecedido pelo artigo o. No segundo exemplo, temos a seguinte frase: deve haver um porquê do seu mau comportamento. Também este porquê pode ser substituído por motivo ou razão. Deve haver um motivo ou deve haver uma razão do seu mau comportamento. Este porquê está sendo antecedido pelo numeral 1. Muito bem, então agora vamos para um terceiro tipo de porquê. Este é muito utilizado dentro dos seus textos, dentro de nossas falas, o porquê separado e sem nenhuma acentuação. Ele é utilizado no início de frases interrogativas diretas. Por exemplo, por que você não comeu? O porquê está no início de frase e ela é interrogativa direta porque tem o sinal de interrogação. Agora vamos para uma segunda aplicação do porquê separado e sem acentuação, no meio de frases interrogativas indiretas. Indiretas porque não possuem ponto de interrogação. Exemplo: gostaria de saber por que não me escolheu. Então está um menininho aqui triste, coitado, pensando por que será que ele não foi escolhido? Pode ser que ele tenha o interesse de participar de um jogo de futebol e não foi escolhido. Então, este porquê trata-se de uma pergunta. Apesar de não ter o ponto de exclamação, ele vem também separado e sem acentuação. Vamos para outro caso do porquê separado sem acento, que é quando ele é utilizado com função de pronome relativo, podendo ser substituído por pelo qual e suas variações em número e gênero. Vamos lembrar vocês que os pronomes são aquelas palavras que retomam um nome já citado dentro do seu texto. Então, o pronome vai retomar este nome com a finalidade de evitar repetições. Na frase, ele pode ser substituído por pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais. Por exemplo, trabalhei no bairro porque passamos hoje. Pode ser substituído por trabalhei no bairro pelo qual passamos hoje. E o pelo qual ou o porquê está retomando a palavra bairro.
Vamos para o segundo exemplo. Eu sei o caminho porque passei. O porquê está retomando o caminho, então funciona como pronome relativo e pode ser substituído pelo qual. Eu sei o caminho pelo qual passei. Agora vamos para o porquê junto e sem acentuação, também muito conhecido. Ele é utilizado para introduzir uma explicação ou uma causa da oração anterior. Vamos então para o exemplo. Choveu porque o chão está molhado. Aqui temos uma oração coordenada explicativa. Porque o chão está molhado é, na verdade, uma explicação possível para o fato de ter chovido. Não necessariamente o chão está molhado porque choveu, pode ter acontecido outra coisa, mas a explicação ela traz aí de forma independente, por isso é uma oração coordenada e não uma oração subordinada, porque não necessariamente existe uma dependência entre a chuva e o chão estar molhado. Vamos para o segundo exemplo. Não fui à festa porque fiquei doente. Também é o porquê junto e sem acentuação, porém desta vez, porque fiquei doente é uma oração subordinada causal. É diferente da explicativa, porque esta oração ela necessariamente está vinculada ao não fui à festa. O motivo, a causa real dele não ter ido à festa é o fato dele ter ficado doente. Não tem outro. Isto não é uma hipótese, é a realidade. Então temos aqui uma relação entre causa e efeito, ou causa e consequência. Esta é a diferença entre as duas orações, mas ambas são escritas com o porquê junto sem acentuação. Muito bem, então agora vamos para a nossa questão. É da Prefeitura Municipal de Salvador, capital da Bahia, e essa questão está trazendo o seguinte enunciado. Assinale a frase em que a grafia do vocábulo sublinhado está equivocada. Por que sentimos calafrios? A razão por que sentimos calafrios é conhecida. Qual o porquê de sentirmos calafrios? E sentimos calafrios porque precisamos defender nossa audição. Sentimos calafrios por quê? A primeira alternativa já vemos que ela está correta, porque ela é muito fácil, muito corriqueira. É o caso do porquê no início de orações interrogativas diretas. A segunda alternativa, a razão por que sentimos calafrios, é conhecida. Na verdade, é a resposta da nossa questão, visto que este porquê, com o sentido de pronome relativo dentro da frase, ele deve ser separado e sem acentuação, sendo possível trocar por pela qual, no feminino. A razão pela qual sentimos calafrios é conhecida. Agora vamos ver as outras. Qual o porquê de sentirmos calafrios? Então, este porquê, ele é junto e com acento circunflexo, sim, e pode ser trocado por qual o motivo ou qual a razão de sentirmos calafrios. E ele tem a função de substantivo, sendo precedido pelo artigo o. Então, C, correta. D, sentimos calafrios porque precisamos defender nossa audição. Também muito corriqueiro esse porquê, trazendo aí o sentido de explicação. Sentimos calafrios porque precisamos defender nossa audição. Então veja que não é a causa, é a explicação, porque não necessariamente é este o real motivo que sentimos calafrios, é apenas uma hipótese, uma possível explicação. Agora, o último caso também ficou fácil após esse vídeo.
né? Por isso eu reforço que deixe o seu like, porque isso vai ajudar a gente a continuar esses trabalhos. Sentimos calafrios porque este é o caso em que a pontuação no final da frase atrai o acento circunflexo. Não foi este o macete? Porque, e além dele atrair, ele quebra a palavra no meio. Então, este porqueta é realmente separado e com acento circunflexo. Então, colocamos aí uma pessoa tentando representar uma pessoa sentindo calafrios. E com isso, encerramos o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal, porque aqui vamos trazer aprendizados de forma leve e eficiente. Um grande abraço e até a próxima!